Olá, a gente continua nosso curso completo de polinômios. Hoje uma das melhores aulas, aula 6, equações polinomiais 1. Equação polinomial, nós vamos aprender algumas técnicas para resolver equações de terceiro e quarto grau nos casos especiais que o vestibular exige da gente. Então, a primeira coisinha é que a gente tem que aprender a diferenciar uma equação de um polinômio. Olha só, isso aqui na esquerda, isso aqui não é uma equação polinomial. Isso aqui é um polinômio. É um polinômio. Pode ser tratado como uma função de terceiro grau. Isso aqui na direita é uma equação polinomial. Quando você tem uma equação polinomial, você pode reduzi-la nessa forma de um polinômio igual a zero, certo? E aí você tem que lembrar que você, ao ver uma equação polinomial, isso aqui, na verdade, isso é uma pergunta. Você sabia que isso é uma pergunta? Isso é uma pergunta. A pergunta é: qual o valor de x? Essa é a pergunta. Esses valores de x que tornam a equação verdadeira se chamam raízes. Raízes são os valores de x que tornam a equação verdadeira. Certo? Então, essas são as coisas que você tem que lembrar. Aqui no caso do polinômio, vamos separar aqui em 1 e 2. 1, no caso do polinômio, raiz era o valor de x que tornava o polinômio igual a zero. Se você voltar lá nas primeiras aulas, você vai ter isso. 2, equação polinomial. Raiz é o valor de x, que se você substituir, vai fazer dar zero, certo? É bem parecido, mas, bom, vamos seguir. Agora, direto à técnica e às primeiras questões. Você já vai direto nas questões de vestibular aqui comigo. Olha essa questão aqui, gente. Imagina que você está lá fazendo uma prova e aparece isso. Resolva a equação. Te entrega essa equação de terceiro grau, x cubo. Você fala, nossa, x cubo, cara, o que eu faço? Certo, sabendo que x igual a 3 é uma das raízes. Primeiro eu vou te mostrar a técnica, depois a gente discute o porquê, tá? A técnica é só uma. Você vai dividir a expressão inteira por x menos a raiz. Então, se eu te falei que 3 é raiz, se eu te falei assim que x igual a 3 é raiz, nós vamos dividir por x menos 3. E é isso que nós vamos fazer aqui na próxima tela. Nota bem que eu repeti o mesmo polinômio, né? E daí a gente vai dividir isso por x menos 3. De novo, volta uma tela comigo. Por que eu estou dividindo por x menos 3? Porque ele falou que 3 é raiz. Se ele falasse assim que 8 é raiz, eu dividia por x menos 8. E agora, gente, você vai ter a oportunidade de usar aquela sua divisão de polinômios. Se você não está craque em divisão de polinômios, você vai ter que voltar e dar uma treinada, porque a gente tem um vídeo sobre isso um pouquinho antes no curso, né? Aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido. Coloca um x ao quadrado aqui fica um menos x cubo mais 3x quadrado, cancela, e agora você vai ter aqui menos 3x quadrado mais 11x menos 6. Vamos procurar o próximo termo, tem que ser menos 3x, certo? Aqui ficaremos com mais 3x quadrado menos 9x, aqui eu estou fazendo com bastante mais tranquilidade, certo? E aqui a gente ficou com 2x menos 6, certo? Quanto que o x precisa multiplicar para dar 2x? Com mais 2. Cá vemos com menos 2, mais 6. Duas coisas importantes você vai ter que observar. Então, a regra que eu te pedi para decorar é: te entreguei uma raiz de uma equação de terceiro grau ou de qualquer grau. Divida por x menos essa raiz. Por isso que eu dividi por x menos 3. Então, você tem duas coisas importantes que tem que acontecer. O resto tem que dar zero. Se o resto não desse zero, você tinha errado, certo?
e 2, as outras raízes daquela equação são as raízes do quociente. Então você olha esse polinômio de segundo grau que você obteve aqui no quociente x² menos 3x mais 2. Quer as outras raízes? Olha, x² menos 3x mais 2, eu disse, não é? Você só iguala a zero. Nota bem, de onde que eu tirei isso aqui que eu acabei de escrever em vermelho? Daqui, ó, dessa tela, tá bom? Do quociente da divisão. Aqui, gente, eu sei que você sabe fazer Bhaskara, né? b² menos 4 vezes 1 vezes 2, delta deu 9 menos 8, delta deu 1. Então, o x vai ficar sendo 3 mais ou menos 1 sobre 2. E nós achamos as raízes 2 e 1. Agora, olha uma coisa importante, gente. Eu achei as raízes 2 e 1, não é? Vamos fazer uma análise da situação inteira aqui comigo, por favor. Eu não tinha essa equação aqui. Qual é a primeira raiz? A primeira raiz é 3. Ela foi dada para a gente. O que eu achei lá no final são as outras raízes. Essas outras raízes eu encontrei. Então, assim, claro que eu elaborei para ficar bonitinho. Você nota que as raízes foram 3, 2, 1. Nossa, que gracinha e tal. Mas a ideia é essa. Então, ó, o que eu peço que você faça? Dá uma revisada, porque agora é a sua vez. Pausa aí, pega uma folha de papel, tenta fazer. Nota que o exercício é o mesmo, ó. Pausando, 1, 2, 3. Despausando, 3, 2, 1. Pode? Eu vou fazer. Se você não fez ainda, ó, última chance. Sabendo que x igual a 2 é uma das raízes disso, obtenha as outras duas raízes. Então, nota bem, eu vou começar até fazendo uma listinha de raízes aqui, ó. Qual raiz ele deu? 2. O que a gente aprendeu que pode fazer? A gente aprendeu que você pode pegar o polinômio, ó, 2x³ menos x² menos 8x mais 4, e você deve, aliás, dividir por quem? Por x menos a raiz, ó. Se é para dividir por x menos a raiz, você divide por x menos 2. E aqui, novamente, gente, eu não vou ficar reexplicando muito a divisão do polinômio, porque a gente tem um vídeo sobre isso. Volta lá, assiste, tem material. Talvez você esteja assistindo um punhado de vídeos sem ter tido tempo de fazer a tarefa. Melhor andar devagar. Bom, então, rapidinho, aqui fica um 2x², temos um menos 2x³, menos 4x² aqui, mais 4x², cortei. Não esquece que tudo que eu escrevo é para ficar assim, esse aspecto manual mesmo, porque é o que você... Gente, minha caneta se rebelou. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Pronto. Tudo que eu escrevo é o que você devia estar fazendo lá na hora, certo? A parte que eu escrevo é sempre a sua solução. Ó, x multiplica por quanto para virar 3x²? Por 3x, para cá vem menos 3x². Menos 6x, para cá vem mais 6x. Enquanto você me vê fazer isso aqui, me responde uma coisa. Se eu acabar essa divisão e o resto não der zero, o que significa? Você lembra? Se eu acabar e o resto der 8... Lembra? Significa que eu errei. Esse resto tem que dar zero. Aqui vai ficar menos 2. Menos 2x. Para cá vem mais 2x. Opa! Isso quer dizer, gente, que eu acertei, ó. Certo? Acertei. E agora, qual o significado disso que eu achei? Vamos lembrando? As outras raízes estão aqui. Eu estava procurando, ó, sabendo que 2 é uma das raízes, por isso que eu chamei ela de x1, obtenha as outras duas, obtenha o x2 e o x3 que eu não conheço. As outras raízes são raízes do quociente, então 2x²
Olha só, isso é só uma segunda tela para fazer a mesma coisa. 2x², como que eu obtive? Mais 3x menos 2 igual a zero. As outras raízes são as raízes disso, né? Delta. B² menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Nossa, será que vai dar bonito? 9, opa, deu bonito. 9 mais 16, delta igual a 25. Então, x é igual a menos 3, mais ou menos, a raiz de delta, sobre 2 vezes a, 2 vezes 2. Menos 3, mais ou menos 5, sobre 4. Certo? Então, a gente tem meio e menos 2. O que são essas duas raízes, gente? Volta aqui na primeira tela comigo. Elas são as outras raízes que eu estava procurando. Certo? Então, obtém as outras duas raízes. Aqui, ó. Obtive. Certo? Essas são as duas raízes. Legal? Meio e menos 2. Agora, gente, até esse ponto, eu só vim... Saúde! Eu só vim explicando o que tinha que fazer. Então, no nosso foco principal, que é vestibular, você já tem um prato cheio aí. Aquela questão cai daquele jeito e quase ninguém sabe fazer. O que eu espero que você saiba até o momento, que é tudo que você realmente tem que saber por essa aula. Se eu te falar que a raiz é 5, você pega o polinômio e divide por x menos 5, certo? Se eu te falar que a raiz é 1, você pega o polinômio e divide por x menos 1. Mas agora nós vamos fazer um breve comentário mais teórico sobre o porquê isso funciona. Volta um minuto aqui comigo e vamos analisar de novo o enunciado, sabendo que x igual a 2 é uma das raízes, não é? Então eu vou escrever aqui, e x igual a 2 é uma das raízes. Isso funciona por causa do teorema fundamental da álgebra, uma das nossas aulas passadas. Teorema fundamental da álgebra é aquele que me dava a forma fatorada. Lembra aquele negócio de x menos x1 e tal? Isso é um comentário mais teórico. Então, se você não entender, isso não vai afetar você no vestibular de maneira alguma. Esse comentário é só um comentário mais aprofundado para aquelas pessoas que querem até entender o que está acontecendo aqui. A forma fatorada, ela é A que multiplica x menos x1, x menos x2, x menos x3 igual a zero. Certo? Quer dizer que essa forma fatorada é a A... Opa, mas calma. Vamos lembrar aqui, nesse caso o A é 2. Ó, o A aqui. O A é o coeficiente do maior grau. E a primeira raiz é 2. Então, x menos 2... x menos x2, x menos x3, x3 igual a zero, certo? Então, nota bem, isso aqui, ó, essa equação que a gente tem originalmente, essa aqui, vou até dar uma sublinhadinha nela, eu quero que fique bem bonitinho. Esta equação, ela é isto aqui. Certo? Uma coisa é a outra. Isso é isso. Agora, quando a gente segue a orientação do capítulo, qual que era a orientação do capítulo? Que eu dividisse isso tudo. Nossa, mas ficou muito feio. A orientação do capítulo, é que eu estou sem régua aqui. O pessoal que me conhece sabe o tanto que uma régua me faz falta. Mas tá bom. A orientação do capítulo aqui é que a gente divida por x menos a raiz. Olha o que acontece na hora que você pega isso aqui e divide por x menos 2, gente. Cancela o de cima e o de baixo, e o que sobra é uma forma fatorada com só duas raízes. Isso aqui é a equação de segundo grau que a gente encontrou. Então é isso que aconteceu. Quando eu dividi o polinômio, eu tenho que entender que eu joguei esse parênteses fora e sobraram as outras duas, certo? Então essa é a explicação do porquê que essa técnica sempre funciona, não é um macete. Isso é uma técnica, vale, é um teorema, pode fazer. Agora vamos para mais uma questão. Bom, isso aqui já tinha
Obtenha as 4 raízes. Não, gelou, hein? Gelou, hein? Obtenha as 4 raízes. Nota isso, eu estou te dando uma equação de 4º grau, sabendo que 1 é raiz dupla. Veja se você lembra, gente, o que é uma raiz dupla. Ainda lembra? Raiz dupla não tem nada a ver com número par. Alguém aí ia estar perguntando assim, nossa, 1 é par? Não sabia não, esses polinômios são esquisitos. Não, tem nada a ver com isso. Raiz dupla é dizer isso aqui. Se a nossa equação é de 4º grau, ela tem exatamente 4 raízes. Acho que isso você já sabe. O grau é exatamente o número das raízes, certo? Agora, dizer que é raiz dupla é dizer que é raiz 2 vezes. Então, eu já conheço aqui o x1 e o x2. Esse problema, então, gente, quando ele cair, e ele cai, o que está acontecendo é que você vai ter que fazer 2 vezes isso que a gente aprendeu, certo? Não uma, mas 2. Então, primeiro, olha, eu vou ter que pegar o x² menos 6x³ menos 12x² mais 38x menos 21. E eu vou dividir por quanto? Por x menos 1. Deixa eu ver se eu deixei pronto para mim. Deixei uma telinha a mais ali. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer essa divisão. Aqui, gente, eu suponho que você devia fazer primeiro num papel. Eu vou tentar fazer o mais rápido que eu puder, mas você pode até adiantar para perto do fim do vídeo, se quiser. Aqui vem um x³ menos x² mais x aqui, tchan. Temos um menos 5x³ menos 12x². Tá vendo que derruba todo mundo? Agora a gente vai colocar um menos 5x² aqui. Isso, para cá vem mais um 5x³. Para cá vem um menos 5x². Tchan. Menos 17x² mais 38x menos 21. Para cá vem menos 17x. E aqui nós temos um 21x menos 21. Para cá vai entrar um mais 21 e acabou, certo? Então agora eu vou ter que copiar isso. Eu sei que ficou meio espremidinho, mas olha. Nós temos agora um x³ menos 5x². Será que eu copiei certo? Certo. Menos 17x mais 21. Esse é o quociente, não é? O que a gente aprendeu até agora? Que na hora que eu dividir por x menos a raiz, as outras 3 raízes estão aqui. Não é? Nota, eu só mexi até agora com a x1. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar isso e dividir por x menos 1 de novo. Por quê? Porque 1 continua sendo raiz. Então, paciência. Vamos lá. x². x², aqui ficou mais x². Parece que está certo. Vamos lá. Você ia ter que estar fazendo tudo isso lá na hora do vestibular, e é por isso que eu estou escrevendo, porque é perfeitamente factível, certo? Menos 4x, aqui vem mais 4x², aqui menos 4x, corta, menos 21x mais 21, aqui a gente ainda coloca um 21, opa, nossa, eu estava indo errar, olha, a gente multiplica para ficar igual, né? Então aqui a gente coloca um menos 21 aqui. Então, para cá sim vem um menos 21x e para cá vem um menos 21. Tchau. E agora, gente, para terminar esse exercício, agora sim você iguala a 0, certo? Eu vou ter que ser um pouquinho acelerado aqui, o delta deu 100, x vai ser 4 mais ou menos 10 sobre 2. E as raízes deram 7 e menos 3. Então, as outras raízes foram 7 e menos 3. Obtém as 4 raízes, já obtive. Conjunto solução, se alguém perguntar, é 1, 7 e menos 3, porque não precisa reescrever 1. Então, gente, essa aula foi sobre isso, certo? Não importa qual seja a raiz que te deem.
Divida por x menos a raiz. Acha um quociente, as outras raízes estão lá. Agora, aproveite que tem um material te esperando. Bom estudo. Até o próximo.